Mais de 500 crianças morreram nos últimos anos, crianças Yanomamis, por desnutrição, por fome mesmo. Fome, desnutrição e abandono se alastram pela terra indígena Yanomami, o maior território demarcado do país, onde vivem quase 30 mil pessoas. Vamos a Brasil, porque el gobierno declaró emergencia sanitaria en la comunidad indígena Yanomami. O que exatamente está acontecendo em Roraima? Quando o mundo fez essa pergunta pela primeira vez... Qual exatamente é a condição sanitária, condição humanitária dos povos Yanomami? Ninguém imaginava que a resposta seria tão chocante. O garimpo fica muito próximo à comunidade indígena, uns 10 minutos de caminhada do garimpo. O que acontece na terra Yanomami desde o início do governo Bolsonaro tem nome: genocídio. Ele já tinha falado isso bem antes. No governo dele não teria 1 centímetro de terra indígena demarcada. Não existe mais demarcação de terra indígena. O homem do campo acordava, por muitas vezes, apavorado com a notícia que a sua propriedade foi incluída numa nova reserva indígena. Nós botamos um ponto final nisso. Para entender o que esse ponto final significou de verdade na vida de milhares de brasileiros indígenas, é preciso olhar para o assunto sob uma perspectiva diferente. O ponto de vista deles. Todos os colonizados não tiveram a possibilidade de escrever a sua história escrita. Foram séculos de colonização sem que eles pudessem contar a versão deles. Mas que versão é essa? Com a pergunta na pauta e o pé na estrada, o Política no Plural faz este mergulho ancestral na vida dos primeiros brasileiros. Visitamos uma comunidade originária do povo Pataxó, em Caraíva, na Bahia. Em Goiás, conhecemos uma aldeia que reúne no mesmo lugar vários povos e culturas. Mostrar para as pessoas que vêm aqui que os povos indígenas existem, resistem e temos uma cultura ainda muito viva. Conversamos com o líder Yanomami que trouxe os primeiros relatos chocantes da crise humanitária nas aldeias em Roraima. Não fizeram nada e tamparam o gritos, não ouvi meus gritos, de socorro. É uma comunidade que está sofrendo. Conhecemos também a Patrícia. Foram 21 pedidos negados de ajuda humanitária. E a Joana. Foi um projeto de extermínio, etnocídio, assinado e executado com sucesso pelo governo Bolsonaro. Mulheres que fazem parte de movimentos que lutam pela retomada da cultura indígena brasileira. Vamos que está começando uma viagem pelos desafios, conquistas e planos de futuro dos povos originários. Eu tenho orgulho de falar que sou indígena, que meu filho é indígena, que a minha filha é afro-indígena, porque meu marido é um homem preto, retinto. E num momento inédito de protagonismo para esses brasileiros e brasileiras que foram por muito tempo invisíveis. Agora é um momento que vai ser realmente dos povos indígenas. Vão olhar para o nosso povo de verdade. A cerca de 500 quilômetros de Goiânia, numa das regiões mais visitadas por turistas em Goiás, fica o ponto de partida da nossa jornada. Política no Plural veio até a aldeia multiétnica, esse lugar lindo, poderoso e cheio de cultura. Embora não seja uma área de demarcação indígena, esse espaço, inaugurado em 2007, é um lugar de homenagens, de tributo e principalmente de resistência. Cada uma dessas ocas que você está vendo foi construída em homenagem a algum povo originário do Brasil. E eles fazem parte desse processo. A aldeia multiétnica é um lugar de encontro de culturas. Povos indígenas de todo o Brasil se encontram aqui para celebrar nossa cultura. A aldeia recebe todos os anos milhares de representantes e lideranças de povos originários do nosso país. Aqui eles debatem políticas públicas, debatem desafios e propõem soluções para melhorar a vida dessas pessoas. As decisões que são tomadas aqui afetam diretamente o cotidiano de indígenas
no Brasil inteiro. O próximo encontro de lideranças vai ser em julho e deve ficar marcado como o mais importante da história da aldeia. É porque na pauta vai estar a crise humanitária do povo Yanomami e o avanço assustador que o garimpo teve em várias terras indígenas no Brasil inteiro. Um levantamento do MAP Biomas, publicado no site do Greenpeace Brasil, mostra que num período de 10 anos, entre 2010 e 2020, as áreas ocupadas por garimpeiros em regiões demarcadas cresceram quase 500%. Para que não fique nenhuma dúvida, caso você esteja se perguntando, está na Constituição brasileira, os direitos fundamentais garantidos por ela, tais como acesso à saúde, educação e liberdade, valem para todos os brasileiros, inclusive os indígenas. Portanto, negar aos nossos compatriotas originários acesso a esses direitos não pode, é inconstitucional. Mas foi exatamente isso que aconteceu nas terras Yanomami, segundo o líder que denunciou as primeiras mortes, com quem eu conversei numa ligação de vídeo. Desde 2019, 2020, eu vim denunciando, eu vim mostrando, pedindo socorro no governo federal. Eu várias vezes eu fui em Brasília, bater porta com a CESAI, com o Ministério da Saúde, com a FUNAI, e o meu povo Yanomami estava morrendo, não tinha segurança e as crianças estavam morrendo por contaminação de mercúrio na terra indígena Yanomami. Colocaram a FUNAI como fosse a família do presidente, entendeu? O que o presidente falava, o presidente da FUNAI fazia. Mas afinal, o que falava o ex-presidente? Quais decisões ele tomou quando soube que dezenas de crianças indígenas estavam morrendo em Roraima por conta da ação de garimpeiros ilegais? Numa resposta enviada à CNN em janeiro, quando a crise humanitária veio à tona, Bolsonaro se defendeu. Bolsonaro afirmou o seguinte, que os cuidados com a saúde indígena foram prioridade durante o mandato dele. Será mesmo? Pensa aqui comigo. A gente acabou de mostrar que os garimpeiros precisam invadir as áreas indígenas que são ricas em ouro para extrair dos rios o minério tão desejado. A gente mostrou também que o negócio do garimpo movimenta bilhões de reais por ano, com B mesmo, mas por ser um mercado ilegal, não resulta em arrecadação de impostos, ou seja, não traz dinheiro para os cofres da União. E se você fosse o chefe do governo e tivesse interesse em tornar legal essa atividade? É intenção minha regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É intenção minha, inclusive para índio. Do lado de quem você ficaria? Dos garimpeiros ou de quem atrapalha o trabalho deles? O senhor conversou com o presidente Bolsonaro a respeito disso? O governador alertou? Todos sabiam da situação da saúde indígena no Brasil e no estado de Roraima. Por causa da polarização política, o que a gente está mostrando aqui pode te levar à conclusão de que é tudo responsabilidade de um homem, de um único governo. Mas não se engane. Os indígenas brasileiros enfrentam essa realidade desde quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram aqui. De lá para cá, muitos governantes tiveram oportunidades para começar a mudar essa história, mas poucos quiseram de verdade. E a gente foi vivendo, educando as nossas crianças e formando as nossas opiniões, que são quase sempre cercadas de desinformação e muito preconceito. A existência dos povos indígenas do Brasil é cercada por uma leitura extremamente distorcida. Nós não somos o que, infelizmente, muitos livros de história ainda costumam retratar. Ou nos romantizam ou nos demonizam. Ainda é muito comum em famílias a cultura do apagamento, né? Do silenciamento, né? Do etnocídio, de falar que não, eu não sou indígena. A Joana é e fala para quem quiser ouvir. Eu sou piauiense, de Teresina, sou indígena, reconhecida pelo povo Tabajara Tapuio, do norte do Piauí. Só que para chegar até aqui, tendo orgulho do que vê no espelho, a antropóloga precisou se livrar de outro reflexo, o da perseguição que sofreu durante a infância no Piauí. Era tudo muito escondido. A gente ouvia falar ali naqueles almoços dominicais uma coisa ou outra. Se tu é indígena, tu é sujo, tu não sabe falar, tu não sabe conversar, tu fede.
Então ninguém quer ser assim. É muito mais simples você falar que não, eu sou uma pessoa branca parda, né? A minha mãe se reconhece como parda, por exemplo. Pardo é papel. Se tu falava que tu era indígena, tu morria. Segundo o IBGE, os indígenas eram, em 2010, cerca de 900 mil pessoas e estavam em todos os estados brasileiros. O próximo censo vai ser divulgado no mês que vem, em abril, e deve apresentar uma população muito maior e mais próxima da realidade do nosso país. Conhecer e principalmente divulgar esses números não é luxo e muito menos mera formalidade, porque só são criadas políticas públicas para resguardar direitos onde existe informação e principalmente reconhecimento. Se a gente está presente num reality show, se a gente está presente numa novela, ser um indígena representando o indígena, né? Eu acho que isso movimenta toda uma sociedade. Uma ideia do que é o Brasil originário. A gente deixa de ser objeto de pesquisa e passa a ser objeto da nossa própria pesquisa. Meu nome é Rosa Berardo, eu nasci no interior de São Paulo e vim com a minha família para Goiás quando eu tinha 8 anos de idade, nos instalamos aqui. Na graduação, no jornalismo, eu já me dediquei à fotografia. A Rosa ainda fazia faculdade de jornalismo quando começou a se interessar pelos povos originários. Aos 17 anos, conseguiu uma carona num avião da FUNAI que estava indo rumo ao Xingu, região indígena em Mato Grosso. Vieram vários índios, né, com gravadores, na época eram gravadores grandes, assim, parecia uma malinha, né, com Walkman, já tinha Walkman, chinelos, né, eu falava, nossa, mas cadê aqueles índios, né, achei que eu era o Pedro Alves Cabral que estava chegando da floresta, né. A Rosa não era Cabral, mas começava ali uma jornada parecida com a dele, de descobrimento. Eles faziam cinto com balinha a esquis, então eu fotografava o bumbum, um recorte do bumbum com a balinha a esquis. O pajé todo nu, cocar de onça e um óculos Ray-Ban, né? Então eu fui fazendo esses contrastes, como eles estão se apropriando da nossa cultura e como que isso está misturando na cultura deles. E tem mudado o hábito, né? Isso ficou muito claro, né, nas imagens existentes e nas imagens que eu encontrei que mostravam um outro lado que ainda não tinha sido mostrado. A cineasta entendeu então que o preconceito que ela desconstruiu ao chegar na aldeia tinha sido criado pelas informações que ela lia e pelas fotos que admirava nas revistas que falavam sobre os indígenas, mas que não eram feitas por eles. Como eles eram mostrados, como eles eram vistos, como que nós brancos manipulamos a imagem do outro, do indígena. Eu posso chegar nos Yanomami, por exemplo, coloca ele ali na floresta, sentado com uma flecha, você fala, não, publica essa fala, olha, eles estão ótimos, o que eles estão falando? Nós estamos representando o outro através do nosso olhar político, nosso olhar cultural, né, ideológico. Ficou claro para mim a necessidade desses povos, dos povos originários, também poderem escrever a sua história através de imagens. Só que para os filmmakers indígenas ainda faltavam as câmeras e principalmente faltava saber como fazer. E foi assim que a Rosa teve a ideia de ensinar os povos do Xingu a gravar e montar documentários sobre o dia a dia deles. Isso é legal para quando a gente quer fazer algum efeito. Então a cor dele realçou, não realçou? Hoje, 30 anos depois da primeira turma, a Rosa tem a ajuda da filha. E elas ensinam de tudo. Como lidar com as câmeras, qual o melhor enquadramento, como fazer perguntas e, claro, como editar tudo isso num material bem feito e livre das lentes do preconceito. Eles vão falar a partir das necessidades deles, né? E quando você tem esse espaço para falar sobre o seu meio, a sua cultura, o seu estado social, você vai falar com autoridade. Tanta autoridade que hoje ficou impossível controlar os alunos. Eles revolucionaram o que eu ensinei, né? Ele já tá nem aí, acho ótimo, porque eles é do jeito deles, achei muito bom, porque o que eu queria era isso mesmo, falei, nossa, ainda bem, né, que eles estão fazendo uma coisa diferente. Aí, tranquilo, estamos na área aí, mais um. Que não é pra eu assistir pro meu prazer, é pro prazer deles.
E aí, ficou curioso para conhecer o resultado dos documentários gravados e editados pelos alunos indígenas da Rosa Berardo? Então vai aqui, ó, na descrição desse conteúdo, que a gente vai deixar todos os links para você navegar à vontade e conhecer os povos originários do nosso Brasil sob o ponto de vista de quem mais entende do assunto, eles próprios. Caraíva é uma aldeia que fica na região sul da Bahia, terra indígena do povo Pataxó, reconhecida e demarcada pelo governo federal. Nós embarcamos numa vivência por lá. É um passeio turístico guiado por indígenas Pataxó, que ao abrir as portas da comunidade querem diminuir a distância entre o que nós pensamos deles e o que eles são de verdade. Tinha muito amor entre a família do povo Pataxó, por isso que a família do povo Pataxó sempre foi grande, de muitos integrantes. Até hoje, né? Alguns casais também têm muitos filhos. O tour dura cerca de 4 horas e coloca o visitante em contato com costumes, culinária, danças ancestrais e até tratamentos espirituais, como banho de ervas sagradas e o mais intenso deles, a consagração do rapé, que é um pó feito de plantas, raízes e outros ingredientes naturais que os indígenas usam como remédio para curar doenças das vias respiratórias. Para quem nunca experimentou, o rapé pode ser uma experiência profunda. Por isso, todas as orientações importantes antes da consagração são transmitidas pelos indígenas com muito cuidado e delicadeza. Você não cresce fazer nada antes de eu soprar. Depois que eu fazer o sopro, você vai puxar o ar pela boca e devolver pelo nariz. O pó não tem efeito alucinógeno, mas desperta os sentidos e te leva numa viagem de autorreflexão. Foi ali, naquele exato momento, que eu entendi o tamanho da importância que cada ritual como esse representa na vida dos povos originários. Ao fim de um dia mergulhado numa cultura tão especial, é quase possível sentir a dor dessas comunidades, que ao longo dos últimos séculos só diminuíram no Brasil e obrigadas a abrir mão do que tem de mais sagrado, a cultura ancestral, que está viva em cada pequeno detalhe do dia a dia. Pode até parecer clichê, mas eu te juro que não é. Depois desse dia, a minha visão sobre a cultura dos povos originários se ampliou de uma forma que jamais teria sido possível se eu não tivesse vivido lá dentro dessa aldeia Pataxó todas essas experiências. Porque é só assim que a gente percebe que muito do que aprendemos na escola e vimos na televisão ao longo de uma vida está, na verdade, muito distante da realidade dessas pessoas. Ainda bem que tem gente por aí lutando todos os dias para mudar esse cenário. Se o governo brasileiro quer que a gente saiba o que está acontecendo, tem que primeiro dar o acesso à comunicação e temos que instrumentalizá-las. Não é caro. Se deixar 1 ou 2 câmeras numa aldeia dessa, é muito simples. Nós, Yanomami, só precisamos a segurança, cuidado. A gente tem que ter um projeto social para resolver impacto que foram deixados pelos garimpeiros. Os meus filhos, os filhos dos meus filhos, e para frente eles vão falar. Não, a minha avó era indígena, o meu avô era um homem preto, então eu sou uma mulher indígena, eu sou um homem indígena e sou um homem preto também. Temos esperança agora, né? Porque agora é a hora do protagonismo indígena. Nunca mais é um Brasil sem nós. A prova viva de que não conseguiram matar todos os indígenas do Piauí é que hoje eu estou aqui, viva. De estrondo deu na aldeia.